Na madrugada de 26 de abril de 1986, lá no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, houve uma grande explosão. E nessa explosão foi soltado toneladas de material radioativo para a atmosfera. E isso foi considerado o pior acidente que a humanidade já tinha visto. Bom, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre esse acidente de Chernobyl. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero me apresentar para quem não me conhece ainda e para quem está chegando novo no canal, né? Eu sou a Anne Andrade e nesse canal a gente adora falar sobre radiação. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem intrigante. E não é o acidente de Chernobyl em si, e sim as Rãs de Chernobyl. É exatamente isso, Rãs de Chernobyl. Que história louca é essa? Bom, então vem comigo que eu vou te contar. Bom, lá no acidente de Chernobyl, quando teve a constatação que realmente tinha um perigo eminente para todos, teve uma zona de exclusão. E essa zona de exclusão ficou aí inicialmente só na cidade de Pripyat, que era a cidade mais próxima de lá, e depois foi aumentado um pouquinho, né? Mas hoje essa zona de exclusão ainda continua e ela tem aí em torno de 30 quilômetros de raio em torno da usina de Chernobyl. E em torno da usina lá, depois do acidente, né? Formou-se a Floresta Vermelha. Por que Floresta Vermelha, né? Foi chamado como Floresta Vermelha porque as flores, as plantas que estavam em torno lá de Chernobyl, vocês acreditam que elas ficaram num tom avermelhado? É isso mesmo. A radiação deixou elas num tom avermelhado, então por isso que foi chamado de Floresta Vermelha. E nessa floresta, bom, se nem as plantas conseguiram resistir muito bem, imaginem os animais, né? Inicialmente, esses animais, eles faleceram, né? Então, imaginava-se que ali não teria mais vida, mas a vida, ela é surpreendente. A vida, ela conseguiu achar espaço até mesmo numa zona tão hostil quanto a zona de exclusão de Chernobyl. Lá, alguns animais que antigamente era considerado muito difícil de encontrar, vocês acreditam que até hoje a gente consegue visualizar esses animais lá? E aí, o nosso papo hoje é sobre as Rãs de Chernobyl. Lá no passado, as Rãs tinham duas tonalidades. Uma que era um pouco mais negra e a outra que ela era um pouco mais esverdeada, né? E esse tom esverdeado, elas eram predominantes naquela região, naquele momento do acidente de Chernobyl. Mas o que a gente não contava era que a melanina, ela auxiliaria justamente na sobrevivência desses animais. Exatamente. Houve um estudo falando que a melanina ela é responsável por dar o tom escuro para a pele, né? Então foi constatado que as pessoas, né, e até mesmo os animais que tinham a melanina maior, né, que tinha a pele um pouco mais escura, tinha uma proteção natural muito maior do que outros animais. E isso ajudou muito na sobrevivência das Rãs que tinha o tom mais negro. Por quê? Porque praticamente teve uma seleção natural, né? A gente conheceu bastante sobre essa palavra na época do Covid, né?
que foi explicado muito sobre a parte da seleção natural que o planeta faz e tudo mais, né? Mas o que seria uma seleção natural? Uma seleção natural é quando naquele ambiente só sobrevive, ou melhor, sobrevive com mais frequência aqueles que estão mais aptos a estarem naquele ambiente. Então, os animais que eles, né, as rãs que tinham a tonalidade um pouco mais escura, elas tomaram vantagem com relação a isso. E depois de 3 décadas, a gente conseguiu visualizar praticamente uma seleção natural dessa espécie, só que de uma forma muito rápida, né? Então, hoje em dia, lá existe mais rãs com a tonalidade negra do que a esverdeada, diferente do que existia no passado, que era o inverso, né? Então, de certo ponto, essa característica fez com que esses animais eles tomassem vantagem dentre outros que tinham por lá. E isso é surpreendente, né? Porque a vida conseguiu achar espaço num momento que não parecia ter espaço, né? E isso não aconteceu somente com as rãs, não, sabe? Tem outros animais também que também acharam espaços, né? Eu fiz um vídeo sobre cães de Chernobyl. Até se você quiser assistir depois desse, é bem interessante, né? E aí também fala um pouquinho sobre a capacidade dos animais, né? E até mesmo do ser humano, de fazer a sobrevivência acontecer, né? Então, a gente pode acreditar que talvez o fim do mundo tenha salvação? Ou não? Eu estou viajando na batatinha e talvez a radiação está tomando conta da minha consciência. Me fala aí você, se você acredita que a vida consegue achar espaço em todos os espaços. E deixa seu curtir, o seu comentário e me segue para esse canal crescer cada vez mais e a gente conseguir conversar cada vez mais sobre radiação, tá bom? Um grande beijo e até mais!